Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast do Cacoal Notícias. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua audiência e dizer para você que nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre ações de benefícios, né? Porque o INSS tem negado tantos benefícios para pessoas que chegam visivelmente necessitadas. E quem vai falar melhor para a gente sobre isso, quem entende do assunto, é a doutora Carol Fernandes, ela que é especialista nessa área previdenciária. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Samara, pelo convite. É uma enorme gratificação poder aqui compartilhar conhecimento e trazer esclarecimento sobre os direitos que as pessoas precisam ter acesso. Olha, doutora, a gente vai começar perguntando para a senhora o que acontece, né, no INSS. Nós temos relatos de pessoas, né, que enviam perguntas, pessoas que nós conhecemos, que às vezes chegam lá para fazer a perícia com amputação de membro, pessoas que têm, por exemplo, esclerose múltipla, né? Tem um caso de uma pessoa que eu conheço, uma mulher, e ela tem esclerose. Ela perdeu a visão. Ela ficou impossibilitada de andar, ela ficou acamada, usando fraldas, e aí na perícia o benefício dela foi negado. O laudo veio que ela tinha capacidade de trabalhar. O que acontece? Samara, o que a gente vê muito na prática é que há, de fato, uma divergência quanto ao direito e aquilo que é avaliado para que tenha acesso a esse direito aquele cliente. Então, como você me disse, a cliente ela chega ali em situação visivelmente precária, existe uma necessidade, não há condições dessa pessoa trabalhar quando a gente está diante de um diagnóstico como esclerose. É algo muito sério, porque o próprio corpo ele vai trazendo manifestações e limitações, a perda da visão, da locomoção, a perda assim, de vários comandos. Então, assim, se nós olharmos para essa pessoa, visivelmente a gente vai falar que ela não tem condições de trabalhar. E todos me perguntam exatamente isso. Por que o INSS nega quando é algo que está ali visto, é ocular? O INSS nega porque muitas das vezes o perito médico, aquele profissional que é apto a, de fato, verificar a incapacidade ou não daquele segurado, ele se limita muito aos documentos que ele está vendo e não, de fato, a pessoa que ele está vendo. Então, existem laudos que são laudos específicos de profissionais médicos que trazem a condição daquele paciente, daquele cliente, só que o médico perito ele acaba se limitando. Tem perguntas como essa que fica até difícil a gente trazer respostas sólidas porque é injustificável essa negativa. E eu costumo falar para os meus clientes, quando eles chegam no escritório com a negativa dessa, eu falo, doutor, olha a minha situação, eu contribuo para a Previdência Social, eu tenho o direito, não consigo prover o meu sustento e o INSS negou. Eu costumo falar que a negativa do INSS não é o fim do seu direito, mas é o começo de uma nova fase. Por quê? O INSS, a autarquia previdenciária, existe alguns regulamentos para você acessar benefícios. O primeiro deles é a forma administrativa, ou seja, eu tenho um direito, só que eu preciso levar esse conhecimento ao INSS. Então, eu não posso chegar diretamente com uma ação judicial. Eu preciso passar por procedimentos, por fase junto ao INSS, para que haja, de fato, ou uma negativa ou uma concessão. Se o INSS avaliou a minha situação, negou o meu direito, não quer dizer que eu não tenha esse direito. Ele nega porque, infelizmente, ele nega. E não existe aqui argumentos que eu possa justificar essa negativa, porque ela é ilegal, inclusive. Então, assim, nós vemos quando o cliente está assistindo de um advogado, o advogado ele providencia, ele prepara todo o processo administrativo, é visível, é notável aquela incapacidade, só que o INSS nega. Então, assim, a negativa, repito, não é o fim do seu direito. Quando o INSS nega, eu pego todos aqueles documentos novamente, faço novas análises, se forem necessários, solicito novos laudos médicos e, a partir disso, a gente ingressa com a ação judicial. Porque quando há uma negativa, me dá o direito de buscar essa assistência junto ao judiciário. Então, assim, INSS nega é o fim? Não é o fim, só que as pessoas acabam desanimando também. Porque, poxa, eu me vi numa situação precária.
Eu não tenho condições de trabalhar porque eu estou acamado ou estou gravemente ali enfermo. Como é que faz? Então acaba deixando a família, por falta de conhecimento, acaba desistindo dessa fase. Só que não. O seu direito ele precisa ser levado adiante para que de fato você consiga ter um resultado positivo. E na justiça, Samara, o número, assim, o êxito é infinitamente maior do que no INSS. Existem casos que são avaliados em perícia administrativa e são concedidos. Em regra, não são, mas na justiça esse direito ele volta a ser acolhido e concedido o benefício para o cliente. Você me disse uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção. Você disse assim que não é viável entrar de imediato com uma ação judiciária, então? A pessoa ela precisa, como se a gente pode dizer, ela esgotou todos os recursos próprios para poder ingressar com uma ação judiciária? É exatamente isso. Porque assim, a legislação ela traz o seguinte, precisa ter o prévio indeferimento administrativo. Ou seja, o INSS tem que tomar conhecimento do seu pedido. Tanto é que, quando a gente entra e faz pesquisas, por exemplo, qual é o benefício que mais aposenta hoje no Brasil? Um dos benefícios mais concedidos por incapacidade são problemas ortopédicos como coluna. 80% dos aposentados junto ao INSS têm problemas de coluna. Como é que eu sei disso? Porque há uma informação a partir de um funil. Eu primeiro peço ao INSS. Então, o INSS tem um banco de dados. Quando eu esgoto a esfera administrativa, eu ingresso com um poder judicial. Só que, como toda regra, existe uma exceção. Quando há a expertise de um profissional à frente de um cliente, buscando o direito daquele cliente, lutando pelo direito, a gente encontra saídas. Como, por exemplo, outro dia eu atendi uma mãe que ela levou a filha de 2 anos de idade, autista, suporte 1, não verbal. A criancinha já estava na fase de começar a falar, 2 anos e meio, só que ela era totalmente não verbal. E a família era rural e veio desesperada. Aí eu falei assim, olha, o primeiro passo é pedir ao INSS, então vamos fazer o protocolo. Fiz o processo, demos entrada, foram agendadas perícias para aquela criança. Como é uma criança, é um BPC-LOAS que ela receberia. Então ela passou por uma perícia social e deu tudo certo no INSS. Só que ela também precisaria passar por uma perícia médica. Só que quando eu ingressei com esse pedido foi em fevereiro de 2024 e a perícia estava agendada para outubro de 2024. Aí eu parei e pensei e falei assim, poxa, existe uma urgência, uma necessidade frente ao caso. Eu não vou esperar mais 8, 10 meses até a perícia. O que eu fiz, eu como advogada? E eu faço isso em casos assim específicos. Eu peguei aquele caso, o INSS não havia finalizado a análise, eu fui direto para o judiciário. E lá no judiciário é como se eu falasse assim, olha juiz, existe uma urgência, existe uma criança de 2 anos de idade necessitando de tratamentos médicos especializados para o seu desenvolvimento. Ela não pode esperar mais 10 meses por uma perícia e lá na perícia de repente ser negado esse benefício. Então eu entrei com uma ação, pedi tutela antecipado e assim, foi algo tão extraordinário que em menos de 2 meses foi concedido e liberado tudo o que ela tinha de direito. Foi incrível, a família que celebrou, nós do escritório celebramos, porque realmente foi uma vitória. Então, assim, a regra é, peça ao INSS. Contudo, se o INSS demorar muito ou estiver omisso e você estiver frente a uma grande necessidade, não aguarde. É interessante já ingressar com essa ação. Sim. E o mais interessante é que se você, na condição de cliente, de segurado, da pessoa que faça o próprio pedido, você não precisa de advogado para pedir ao INSS. Você pode ir sozinho lá e fazer o pedido. Mas se você for sozinho, você não está assistido dos seus direitos. Então, você tem limitações. O interessante de você procurar um advogado da sua confiança e que tem expertise no assunto é porque, de fato, ele vai poder percorrer outros caminhos alternativos que vão trazer o resultado mais rápido do que você faria sozinho. Doutora, qual é a diferença entre a pessoa que ela recebe benefício, né? Ela se aposenta ali da zona rural ou da zona urbana? Existe uma diferença entre essas duas situações? Existe tanto a diferença a idade, quanto a diferença da forma de contribuição à Previdência Social. Ou seja, a mulher, por exemplo, trabalhadora rural, ela poderá solicitar o seu benefício de aposentadoria
quando preencher 2 principais requisitos. Um deles é a idade mínima, que seria de 55 anos, e um tempo mínimo de trabalho e comprovação da sua renda naquela atividade rural, de 15 anos. Então, veja, a trabalhadora rural, ela não precisará contribuir diretamente à Previdência Social, seja por meio de carteira de trabalho ou de carnês, como é exigido à mulher trabalhadora urbana. Por que há essa distinção? Por que a mulher rural ela poderá se aposentar com menos idade, né? E também com um tempo de trabalho rural menor do que talvez a mulher na área urbana? Isso é porque a lei ela entende que a trabalhadora rural, assim como o homem no campo, ele está exposto a agentes que de fato prejudicam a sua saúde de forma mais precária. A exposição ao trabalho pesado, a exposição solar, ao trabalho penoso, braçal, e tudo isso há um desgaste muito maior desse trabalhador funcional do campo do que o urbano. Então, por conta disso, os requisitos tendem a ser diferentes. Um ponto muito interessante, Samara, que eu gosto muito de falar do grupo de possíveis aposentados rurais, é que eles têm muitos direitos, tanto quanto os urbanos, inclusive. Por exemplo, o trabalhador rural que se acidentar na sua lida do campo, igual eu já atendi vários. Eu estava ali, de repente, fazendo um trabalho de plantio, me acidentei, ou eu estava fazendo um trabalho de colheita, me acidentei. Ele também terá direito a benefícios por incapacidade. A mulher do campo que engravidar, ela também terá direito ao salário maternidade, ainda que não contribua para a Previdência Social de maneira direta. Então, a lei, ela, de fato, ela consegue trazer esse benefício para o trabalhador rural porque ele está exposto a uma dificuldade social, a uma diferença social do urbano, e não deixa de ser assistido. E eu vejo assim, muitos não têm acesso a essas informações e, por conta disso, ficam a vida inteira trabalhando, às vezes doente, e não buscam o seu direito porque não sabem que têm direito a todos esses benefícios. Na zona urbana também acontece muito que às vezes as pessoas elas falam, mas eu não contribuí com a INSS, eu ainda não tenho idade, mas eu tenho um problema de coluna, né? Então, existe essa diferença entre aquela pessoa que ela tem um problema de saúde para o benefício e aquela pessoa que se aposenta ali por idade, certo? Existe, porque na verdade, assim, o que eu sempre falo, a aposentadoria é para quem contribui. Eu nunca contribuí, eu vou me aposentar? Você não vai se aposentar. Eu tenho idade avançada, mas não tenho tempo de contribuição. Eu vou me aposentar por idade? Você não vai se aposentar. Existe isso, então? Sim. A aposentadoria é um pré-requisito para quem paga a Previdência Social. É como se fosse assim, de uma forma muito clara e didática. Quem está na ativa hoje está custeando a aposentadoria daqueles que já saíram. Então, eu trabalho para manter no topo os aposentados. Se eu não trabalho, eu não consigo manter esse número crescente. Então, eu atendo muitos. Doutora, eu fui dolar mulheres, né? Eu trabalhei a vida inteira em função da família, meu marido quem trabalhava, mas eu nunca contribuí, eu nunca trabalhei de carteira assinada, hoje eu tenho 70, 65 anos de idade, eu vou me aposentar? Não, você não vai se aposentar. Mas eu tenho um problema gravíssimo de saúde. Eu vou me aposentar? Então, assim, é esclarecedor o que eu vou falar aqui, porque a aposentadoria é para aqueles que contribuem. Eu não contribuo, eu não me aposento. Aí você me pergunta, mas como fica esse grupo de pessoas, então, doentes, idade avançada? Existe, de fato, um único benefício que os assiste, que é o BPC-Loas. BPC-Loas não é aposentadoria. BPC-Loas é um benefício de prestação continuada, onde o governo, por meio do INSS, paga aos idosos acima de 65 anos e a pessoa com deficiência que não contribui, não tem renda, um benefício de um salário mínimo. Mas não é uma aposentadoria. Ele pode ser cortado, então, em algum momento ali, ele pode ser cortado, ou essa pessoa pode perder, ou ele é definitivo? Não, o BPC-Loas não traz estabilidade definitiva. Tanto é que, nessas operações pente fino que a gente ouve muito falar na TV, um dos benefícios mais frágeis é o BPC-Loas. Porque, veja, ontem, inclusive, eu atendi uma mãe com uma criança de 4 anos e ela fez exatamente essa pergunta. Doutora, mas minha filha nunca vai se aposentar? Eu falei, olha, ela tem uma deficiência.
Hoje, ela é uma criança e nós vamos conseguir para ela um BPC Loas. Eu não sei qual vai ser o desenvolvimento dela na vida adulta. Se um dia ela contribuir, ela tem chance de se aposentar. Agora, se ela nunca contribuir, ela sempre vai receber o BPC Loas. E esse BPC Loas pode ser cortado a qualquer momento. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Pode ser cortado desde que, por exemplo, o governo queira cortar. Pode ser cortado a partir do momento que o grupo familiar mudou. Existem muitos casos dessa maneira, porque um pré-requisito para o BPC Loas é o cadastro único. Esse cadastro único é uma ficha interligada em que a família tem que declarar quantas pessoas vivem sobre aquele mesmo teto e qual é a renda desse grupo familiar. Então, em regra, tem uma pessoa que trabalha de carteira assinada com um salário mínimo e existem 5 pessoas dentro da casa. Então, um salário mínimo para 5, eles se encaixam com um grupo de baixa renda. Então, se existe nesse grupo de 5 pessoas alguém com deficiência, esse alguém pode solicitar o BPC Loas. Contudo, se esse grupo muda e ao invés de uma pessoa de carteira assinada, tenham 2 de carteira assinada e a renda muda, pode ser cortado o benefício sem aviso prévio. Por quê? Existe uma relação, uma interligação de todas as informações com a Receita Federal. Então, a partir do momento que eu contribuo, eu gero renda. Se eu gerei renda, entende-se que eu não estou mais num estado de miserabilidade. Então, eu não preciso desse benefício. Então, existe esse critério que deve ser analisado. Entendi. Mas, tá, vamos supor que nessa família existe aí 2 pessoas de carteira assinada, porém, essa pessoa que tem esse problema de saúde, ela tem um custo alto de medicação. E aí entra essa parte onde o advogado ele pode entrar com uma ação, né? A pessoa pode procurar um advogado e entrar com uma ação para que ela continue recebendo. Sim. E aí nós voltamos na primeira pergunta que você me fez. Por que o INSS nega? Ele vai negar esse grupo familiar. Como eu disse lá no início do nosso podcast, eu preciso primeiro pedir ao INSS. O INSS ele vai negar. Mas, em contrapartida, eu tenho uma relação de despesas exorbitantes que não conseguem ser supridas por 2 pessoas de carteira assinada, de um salário mínimo. Eu tenho despesas com fralda geriátrica, eu tenho despesas com medicação, com tratamentos, com internação, com isso, com aquilo. Então, por isso que o advogado, mais uma vez, ele tem um papel fundamental nesse trabalho de conseguir um benefício. Porque ele vai conseguir instruir, buscar provas para que a gente comprove que não há equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu gasto. Se o que eu gasto é maior do que o que eu ganho, eu preciso ser assistido pelo governo. Então, isso é uma estratégia. A gente pede vários documentos, a gente cria um cenário no judiciário, porque o INSS já negou esse benefício, no judiciário para que haja esse convencimento ao magistrado. É como se você dissesse assim, olha, juiz, eu estou diante de uma família que receba aí 2 salários mínimos, mas uma despesa mensal de, sei lá, de R$6.000. Eu recebo 3, mas eu gasto 6, porque além do tratamento médico, eu tenho que colocar na ponta da caneta despesas básicas, alimentação. Eu preciso, às vezes, essa família paga um aluguel, essa família precisa pagar uma conta de água, de luz. Então, assim, não dá para sobreviver. Ainda que eu não me encaixe na renda per capita, não dá para eu sobreviver tendo essa despesa. E uma observação, as pessoas não sabem muito disso, só que eu acho muito interessante falar. Quando eu trato de BPC Loas, eu estou falando que não é uma aposentadoria. Existiu recentemente uma alteração que agora é possível 2 pessoas do mesmo grupo familiar receber o BPC Loas. Ou seja, eu tenho um filho com deficiência e ele já recebe. Eu descobri que eu tenho um outro filho com deficiência também. A renda desse primeiro, do BPC Loas, não compõe a renda per capita da família. Então, se existir 2 pessoas com deficiência, eu poderei pedir também o benefício para eles. Isso é um avanço grande, Muito. né? Porque antigamente não poderia. Não poderia. E aí a família ela tinha que ficar ali à Escolhendo. mercê dessa situação, né? Tipo, e agora? Quem que eu atendo, Exatamente. né? Quem que eu cuido? Doutora, você tocou num ponto muito importante falando sobre questões de aposentadoria. Existem hoje no mercado de trabalho muitas pessoas que não têm carteira assinada, ou seja, ela não contribui. Porém, ela é contratada por empresas como CNPJ. E lá no CNPJ, ela paga o imposto do CNPJ. Isso também conclui-se que essa pessoa que paga ali esse imposto do CNPJ é também uma contribuição previdenciária ou não? Vai depender muito, porque existem vários regimes de contribuição.
O que eu costumo falar quando eu estou diante, por exemplo, de um cenário em que eu vejo que não é um benefício por incapacidade? Porque o benefício por incapacidade, a dinâmica para a gente fazer o pedido é uma. Qual seja, eu preciso ter um mínimo de contribuição e uma enfermidade, uma doença ou um acidente que traga limitação para aquela pessoa. Quando eu estou diante de uma pessoa com idade avançada que queira se aposentar, o que eu faço, assim, por questão de segurança e por trazer mais esclarecimento, eu faço um estudo previdenciário. É o que eu chamo de planejamento previdenciário. É como se eu colocasse na tela do meu computador a vida daquela pessoa contributiva. Eu falo assim, olha, seu João, o senhor teve uma contribuição em 1994, o senhor teve outra em 2000, o senhor teve outra em 2011, outra em 2020 e veio contribuindo até agora. Juntando tudo isso, o senhor tem um número X de contribuição. O senhor hoje está com tal idade, falta quanto tempo? Então, assim, eu consigo matematizar qual é a real situação do seu João. Então, eu trago para ele um cenário em que ele vai visualizar qual é a realidade dele. E, a partir disso, a gente desenha também qual é o melhor benefício para o seu João. Por quê? Eu estou diante de uma pessoa que eu sei a idade, eu sei o tempo de contribuição e sei também qual vai ser a expectativa de salário de aposentadoria dele. Então, respondendo isso, se o seu João a vida inteira trabalhou numa informalidade, ou foi um autônomo, ou foi um microempreendedor, eu preciso estudar essa vida contributiva dele. Eu não posso atender o seu João, por exemplo, numa ligação ou no meu escritório e falar, não, o senhor tem direito a se aposentar. Ou, não, o senhor não tem direito a se aposentar. Eu preciso estudar isso para trazer clareza para ele. Porque a partir do momento que eu puxo um relatório dentro do site do INSS, que é o extrato de contribuição do INSS, que é o CNIS, esse extrato de contribuição tem a vida daquele trabalhador. Eu sei quais empresas ele passou, eu sei quanto tempo ele trabalhou como autônomo, eu sei qual é a forma que ele contribuiu para a Previdência, eu sei os períodos que ele deixou de contribuir para a Previdência. Então, tudo isso eu vou somatizar e consigo passar para ele um relatório, um estudo, que é o planejamento previdenciário. Então, traz muito mais segurança para o meu trabalho ser assertivo, quanto para ele também não criar expectativas erradas. Isso é muito bom. Você tem sempre informação, né, na palma da mão. Olha, doutora, estamos conversando aqui com a senhora e eu quero te dizer o seguinte. A gente sabe que o Brasil, ele, né, a cada dia que passa, as coisas vêm se afunilando, né? Olha só o preço do café, né? A gente que gosta de um cafezinho, né? A gente já tem que estar aqui contando as gotinhas do café, né? Um café de qualidade, um café bom. Haja vista que o nosso estado de Rondônia é o melhor, né, em produção de café, que já se pode falar e que acumula grandes premiações. Mas nesse viés também nós temos em contrapartida a energia. Lá na sua casa, tem placa solar, doutora? Agora tem. Olha só, tá vendo? A doutora, né, já está antenada. E é por isso que eu quero falar para você da Extrasol Energia Solar. Assim como a doutora Carol tem placa solar lá na casa dela, você, como que tá a sua situação? Aí na sua casa, tá pagando uma conta de energia alta? Você sabia que a Extrasol tem soluções incríveis para você? Você consegue ter na sua casa energia solar de qualidade, além de preservar o meio ambiente, através de facilidades. Você pode fazer um financiamento para você ter essa energia de qualidade lá na sua casa. E olha, você tem uma economia de até 90%. Esse valor de 90%, ele volta para você. Se você colocar aí na ponta da caneta, vamos supor, em um ano, a quantidade que você pagava de energia com a energia solar, olha, você já consegue planejar a sua viagem dos sonhos com essa economia. Então, você que ainda não conhece a Extrasol, eu te convido, né, a conhecer a Extrasol, esse sistema de energia solar que é de altíssima qualidade, e nós temos representante aqui no município de Cacoal, atendemos em todo o estado de Rondônia. Olha, o telefone já está aqui na tela para você que tem dúvidas. Entre em contato com o grupo de atendimento da Extrasol Energia Solar e venha você também fazer parte do grupo de pessoas que tem economizado muito e tem garantido aí uma energia de qualidade na sua residência. Doutora, vamos voltar a falar aqui de coisa boa, porque hoje, né, o nosso podcast, ele tá assim, recheado de coisa boa, de informação, porque nós precisamos de informação. É importante a gente ter informação, porque quando a gente é munido de informação, a gente não tem os nossos direitos lesados. E é por isso que nós trouxemos a doutora Carol Fernandes, que é especialista na área previdenciária.
Doutora, olha, outra coisa que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: quem acompanha, por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma pessoa que tem autismo e eu não consigo trabalhar porque ela tem um grau ali, né, um grau 3, um grau de autismo severo, que ele precisa, né, dos meus cuidados ali 24 horas e eu não posso trabalhar. Como que fica essa situação? Quem é cuidador também tem direito a algum benefício? Samara, existe uma única forma de você aumentar o seu benefício, que é um adicional de 25%. Talvez você já tenha ouvido falar, ou muitos aqui nunca ouviram falar. Esse adicional de 25%, ele pode integrar o seu benefício, só que ele tem uma particularidade. Ele só pode ser acrescido ao benefício de aposentadoria por invalidez. Então, por exemplo, se eu tenho, igual você disse, uma criança com autismo, essa criança, ela depende, né, ela demanda muito, geralmente, da mãe. E aí você vira e fala, essa mãe poderá receber esses 25%? Não. Por quê? Porque o adicional de 25% é para o aposentado por invalidez. Aí retomamos o que eu acabei de falar. Criança não se aposenta, porque nunca contribuiu. Então, se eu estou diante de uma criança, ela não poderá solicitar esse adicional. Contudo, se eu estiver diante de uma pessoa que esteja recebendo uma aposentadoria por invalidez, que é a deficiência, né, de forma permanente, e essa pessoa comprovar que ela demanda de muitos cuidados, de assistência 24 horas, esse adicional poderá ser acrescido. Observando que o adicional, as pessoas acham que é para o cuidador. Só que esse adicional, ele integra o benefício daquela pessoa que está aposentada. Então, é a única possibilidade, inclusive, de você ultrapassar o teto da Previdência Social. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa aposentada por invalidez e receba o teto da Previdência Social hoje, seja 8.600 e alguma coisa, e eu comprovar que essa mesma pessoa, ela demanda e ela tem direito aos 25%, eu poderei acrescentar os 25% a esses 8.000 e o salário dela vai ser ultrapassado ao teto e não há nenhum problema. Só que não é para o cuidador, é para a pessoa com deficiência e as suas despesas, as suas ali necessidades. Então essa observação ela é muito importante porque as pessoas acham, eu cuido do meu marido. Eu tive um caso desse no escritório. Eu aposentei por invalidez um cliente, a esposa deixou de trabalhar fora para cuidar dele porque ele demanda 24 horas de assistência. Nós entramos depois da aposentadoria com pedido de adicional, nós conseguimos. Só que eu deixei claro, esse benefício ele não vai vir para a conta da cuidadora. Não é solicitado por ela. Ele é algo que integra a aposentadoria daquela pessoa que demanda. Então, o único caso e possibilidade de ter esse adicional é para aqueles que sejam aposentados por invalidez. Olha, é importante também a gente esclarecer Sim. esse assunto, porque muitas pessoas, elas acham, né, que vão conseguir ter esse direito, porque cuida do esposo, cuida do filho, cuida da mãe, cuida de alguém, vai ter esse direito por ter deixado de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Então, a gente já sabe que não tem esse direito, mas tem aí essa possibilidade de acrescer esses 25% nesse benefício para a pessoa que já tem a assistência. Doutora, eu quero te agradecer. Hoje nós tivemos uma entrevista muito valiosa, com muita informação. Vocês podem seguir a doutora Carol Fernandes lá no Instagram também, Sim. né? ADV Carol Fernandes, né? A advogada Carol Fernandes. Siga ela lá no Instagram também, sempre com muitas informações para vocês. Lá no Instagram dela tem muito conteúdo, viu, gente? Vocês podem acompanhar lá. E aproveite também e nos siga aqui nas redes sociais, que nós sempre temos muitas informações para vocês. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Samara, eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um imenso prazer poder estar aqui, trazendo esclarecimentos e informação à sociedade que precisa. E, de fato, não deixem de buscar o direito de vocês. Tenham a assistência de um advogado da sua confiança, que tenha expertise no assunto para que possa te auxiliar a receber aquilo que lhe é direito. Muito obrigada. Olha só, muito obrigada pela sua audiência e a gente volta. Daqui a pouco a gente tem outra entrevista acontecendo para você aqui no Cacoal Notícias, viu? Fique sempre ligadinho nas nossas redes sociais, porque a gente não para. É informação de qualidade, é assegurando o seu direito, é trazendo para você tudo aquilo que acontece e todas as informações com credibilidade aqui no Cacoal Notícias. Até mais!